Graças a Deus, que a graça e a paz do Senhor resplandeça sobre todos, amém? Que a unção do Senhor seja derramada sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu lar, que as bênçãos do Senhor te alcance, que as bênçãos do Senhor alcance a tua família, alcance a tua vida, que onde você tocar, ali seja abençoado. Kátia, minha querida, Deus abençoe. Eucides Gomes aqui no YouTube, glória a Deus. Ivan, Juciclene, Jaque, a paz, queridos, estão entrando aí pelo Face. Paz, Fátima, querida, que bom ver você na nossa live, muito feliz, viu? Anne, minha linda, Deus abençoe. Vão aí, gente, vão chamando seus amigos. A paz, Suelen, tudo bem, querida? Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar a nossa pregação de terça-feira, que havíamos falado sobre José, estávamos sendo ministrados pelo Espírito Santo sobre a situação de José, sobre o fato, onde vai convidando que nós já vamos iniciar, gente, já vamos iniciar. Eu entrei um pouquinho atrasada, que eu tive um probleminha aqui no YouTube, então eu tive que resolver primeiro, que não estava indo. A paz, Sandra, e agora tá. Leonete, a paz, querida. Graciete, Paulo, Deus abençoe, estão sempre acompanhando a gente aí. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. A paz, Patrícia, a paz, Sandra, glória a Deus. Convida aí os seus amigos, vai chamando Cássia, Fernanda Leite, vão entrando aí o pessoal do Insta, do Face, do YouTube, que certamente Deus vai falar conosco, amém? Bom, nós estávamos falando sobre José. O Espírito Santo havia nos levado ao ponto do que? Quando José, ele revela ao copeiro e ao padeiro os sonhos que cada um teve. Quando José revela ao copeiro e ao padeiro os sonhos que eles tiveram e dá ali a solução dos sonhos, José vê que o Espírito Santo revela a José. E algo que eu estava analisando hoje, que eu havia parado na terça-feira, quando José revela o sonho do copeiro para ele vê que o copeiro vai voltar a servir ao rei, e ele diz ao copeiro o seguinte: olha, lembra-te de mim, diga que eu não saí porque eu quis, diga que eu fui tirado da terra dos hebreus, diga que eu sou inocente. Só que algo que me chamou muita atenção é que quem havia revelado para o copeiro tudo o que ia acontecer era quem? José. José havia revelado o sonho do copeiro. Porém, José não sabia como ia ser a história dele. José não esperava, talvez, ser o governador. Eu imagino que já havia passado tantos anos do sonho que José teve, que José nem se lembrava mais daquele sonho em que o sol e a lua se curvavam diante da estrela dele, em que os fechos atados eram curvados diante do fecho dele, do fecho dos seus irmãos. Às vezes, meu querido, minha querida, nós temos um sonho de Deus para a nossa vida, e o que acontece? Nós nos esquecemos. Por aquele sonho ser tão antigo, por aquele sonho já ter passado tanto tempo, nós acabamos nos esquecendo de, poxa, será que esse sonho ainda vai se realizar? Será que esse sonho realmente é a vontade de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez quando Deus tem um sonho para mim e para você, Ele cumpre. Tanto que Ele diz na palavra dele: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas as boas promessas do Senhor se cumpriram na vida daqueles que esperaram nele, se cumpriram na vida daqueles que confiaram nele. E por que quando chegar a minha ou a sua vez vai ser diferente? Não será diferente. Nós teremos também o socorro do Senhor, nós teremos aqui o Espírito Santo ao nosso favor, nós teremos um Deus que vai nos socorrer, um Deus que vai cuidar de nós. Porém, devemos aprender a confiar, porém devemos aprender a acreditar que sim, o meu Deus é um Deus fiel.
O meu Deus é um Deus que realiza sonhos. O meu Deus é um Deus que faz o impossível acontecer. Eu preciso constantemente estar alicerçando a minha fé em Cristo. Eu preciso constantemente lembrar que Deus, quando Ele promete algo, é porque Ele vai cumprir. Deus nunca prometeu algo para ninguém e deixou aquela pessoa, como diz aí fora, no vácuo. E deixou aquela pessoa numa simples expectativa. Não, Deus não. Toda vez quando Deus prometeu algo a alguém, Ele realizou. Toda vez que Deus prometeu algo para alguma pessoa, Ele tornou aquilo realmente realidade. É o que eu e você devemos fazer. Nós devemos lembrar que Deus sempre foi zeloso pela palavra dEle. Deus sempre foi fiel pela palavra dEle. E por que quando chegar na minha ou na sua vez, Ele vai falhar? Sendo que Ele diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel para conosco. E nós vemos aqui que José lhe revela o sonho do copeiro. Ele revela o sonho do padeiro. Mas ele não tinha a mínima ideia de como seria a história dele. É algo muito familiar nos dias de hoje, quando você decide ser homem ou mulher de Deus. Às vezes você olha para a vida de um membro, de um obreiro, de um diácono, ou até mesmo de um outro pastor, e você vê nitidamente o que Deus vai fazer na vida dela. Só que quando você olha para a sua, você fica perdido, falando, mas eu não sei o que Deus vai fazer de mim. Eu não sei como vai ser na minha vida. Bispo, eu olho para minha filha, eu vejo que ela vai ter sucesso. Eu olho para o meu marido, eu vejo que vai dar certo. Só que quando chega na minha e na sua vez, o que acontece conosco? Nós muitas vezes nem sabemos como vai ser. Por isso é que a Bíblia nos ensina, basta cada dia o seu mal. Basta. Você não precisa saber como vai ser o seu futuro. Você não precisa saber como será o seu amanhã. Você precisa saber apenas que Deus está na direção, que Deus está no controle, que é Deus quem trabalha por você, é Deus quem cuida de toda a situação, ainda que você não saiba como será o futuro, Deus sabe. E Ele tem um futuro de paz, um futuro de amor, um futuro de esperança para a tua vida. Deus não tem um futuro de tristeza. Tanto que o profeta diz, quando o Senhor fala através da boca dele, eu aqui sei que pensamentos tenho sobre vós. O pensamento de José no meio daquele caos, como muitas vezes é nosso pensamento no meio da pandemia, no meio de toda essa situação, é simplesmente sair, é simplesmente superar, é simplesmente fugir de tudo isso. Só que o pensamento de Deus para mim e para você não é somente isso. Deus tem pensamentos de coisas maiores. Deus quer fazer você grande. Deus quer fazer você próspero. Deus quer fazer você abençoado. Mas, bispa, não é isso que eu vejo. Mas quem disse que você tem que ver? Você simplesmente necessita crer. Porque o justo viverá pela fé. E o que é fé? É certeza do que eu não vejo, mas eu creio. Você não precisa ver, você precisa crer. Crê somente. Crê somente. Muitas vezes achamos que precisamos fazer tudo, quando o agir é Deus quem faz. E nós vemos que José, ele revelou para o padeiro e para o copeiro. E quando ele revela para o copeiro, ele se explica, ele se justifica, ele fala que ele é inocente, que ele está ali para o copeiro defender ele. E eu confesso que eu também já me vi muitas vezes na situação de José. Esquecendo, às vezes até sendo boca de Deus na vida de outras pessoas, e depois falando para a pessoa, e lembra de mim quando você chegar lá, tá? Lembra de mim. O copeiro, depois de 3 dias, Faraó deu uma festa e chamou o copeiro e o padeiro na frente de todos. Quando chama o copeiro e o padeiro na frente de todos, o padeiro é sentenciado à morte e o copeiro volta a servir o rei, como havia
dito José. Como José havia revelado, exatamente como o Espírito Santo havia revelado, sucedeu. Só que deixa eu te falar uma coisa, não era hora de José ser exaltado. Às vezes você vê toda a situação acontecendo, só que ainda não é hora de Deus dar o start para você, porque deixa eu ser boca de Deus e dizer que as bênçãos de Deus na sua vida, elas virão como avalanche. As bênçãos de Deus na sua vida, elas virão de forma extraordinária e será algo rápido, será algo, quando você vê, você já vai estar vivendo aquilo. Então confia, espera, se não chegou, é porque ainda não é o tempo, porém se não chegou, se prepara, porque esse tempo ainda vai chegar e será rápido a bênção de Deus na tua vida. Quando José revela, eu imagino que ele fica na expectativa. Qualquer momento o copeiro pode vir. Qualquer momento o copeiro pode vir atrás de mim. Qualquer momento Faraó pode mandar me soltar, porque o copeiro vai dizer para ele tudo que eu falei do padeiro, tudo que eu falei dele, e qualquer momento. Só que o copeiro nem lembrou. O padeiro nem tinha como, foi sentenciado à morte. Porém, Deus, aleluias, Deus não esqueceu de José. Deus não se esqueceu de José. Deixa eu te falar uma coisa, pode o mundo inteiro esquecer de você, pode todas as pessoas esquecerem de você, pode os seus amigos se esquecerem de você. Deus não esquecerá nenhuma palavra que Ele lançou sobre a tua vida. E nesta noite eu quero lançar uma profecia sobre a tua vida. Eu quero lançar uma profecia sobre a tua família, que nenhuma das palavras do Senhor deixarão de se tornar realidade na tua vida. Tudo que Deus prometeu, mas bispa, já faz 5 anos, não me importa, faz 10 anos, não me importa, bispa, eu era uma criança, não me importa. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Aleluias. O copeiro se esqueceu de José. Deus não. Deus não. Deus não esquece nem de mim, nem de você. Deus não esquece nem de mim, nem da tua família. Deus não esquece daqueles que nele confiam. Deus não me esquece de você, meu querido, minha querida. E nós vemos que o copeiro volta a servir ao rei. E não diz nada ao rei de José. Não diz. Eu imagino que José fique na expectativa. Poxa, eu disse para o copeiro que ele ia voltar. Ele voltou então a qualquer momento. Eu imagino José na expectativa a todos os momentos. E nada acontece. Só que em uma noite, Deus olha do céu à terra e fala: José, você está preparado. Aleluias. Oh, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus olha do céu à terra e olha o coração de José e diz: a hora é agora. A hora é já. José, eu preciso de você. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu digo que Deus olha e diz que precisa de José, não é que Deus não faria nada. Deus é todo poderoso, Ele tem todo o poder. Porém, Deus não trabalha só. Ele nunca trabalhou só. Ele nunca trabalhou de forma única, só. Não. Ele sempre trabalhou com parceria. Pode ver que é assim na minha e na tua vida. Tanto que o que ele disse a Josué? Esforça-te e tente bom ânimo, porque da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Senhor não fala para você, vai sozinho. Deus nunca, quando o próprio Jesus mandou os discípulos irem anunciar o evangelho, Ele não mandou, vai sozinho. Não, ide de 2 em 2, porque se um cai, o outro levanta.
Ide de dois em dois. Então Deus sempre trabalhou em conjunto. Deus sempre tinha os propósitos dele, porém Deus sempre levanta vasos de honra. Deus sempre levanta pessoas para te ajudar. Deus sempre vai levantar pessoas para trilhar o seu caminho. Ah, mas fulano era para ter lembrado de mim. Calma, aquieta a tua alma. O que adiantaria? O que adiantaria se o copeiro lembrasse de José? A Bíblia não diz, porém ninguém sabe, vai que o copeiro até falou de José para o capitão do exército, para o capitão da guarda de Faraó, que era quem é o capitão da guarda? Potifar, o homem que lançou ele lá na prisão. Você já pensou? Isso daí não vai nem chegar. Por quê? Por que o copeiro ia importunar o rei? Não, eu vou falar com o guarda, com o capitão da guarda, vou falar com Potifar, e Potifar vai liberar um hebreu, um só. Só que não foi isso que aconteceu. Deus espera o momento certo, a hora certa. Deus espera o momento certo, a hora certa, querido, para trabalhar na minha e na tua vida. Deus espera o momento em que nós estaremos preparados para viver tudo que Ele tem para mim, para você. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus tem coisas extraordinárias para você. Acredita, confia que tudo que Ele promete, Ele cumpre. E no meio de toda aquela situação, Deus decide de José entrar. É a hora de José entrar em ação. E Deus faz, sabe o quê? Não é o copeiro, não. É o próprio Deus que faz Faraó perder o sono. O próprio Deus tira a paz de Faraó. O próprio Deus faz com que Faraó tenha 2 sonhos. Deixa eu dizer uma coisa. É Deus quem vai pelejar por você. É Deus quem vai lutar por você. Às vezes você tá aí na ânsia de, ai, fulano vai me ajudar, ai, o meu gerente vai me ajudar, ai, depois que fulano falar com meu filho a coisa vai resolver, ai, depois que tal pessoa fizer isso vai resolver. Psiu. Não é fulano, ciclano, não. É Deus quem vai trabalhar na tua causa. É Deus quem vai pelejar por você. É Deus quem vai lutar por você. É Deus quem vai te dar o socorro na hora da angústia. Aleluias! É Deus quem peleja a tua causa. E diz a palavra do Senhor que José estava na prisão. E Faraó perde o sono. Deus tira a paz de Faraó. Faraó perde o sono e Faraó começa a chamar os seus feiticeiros, começa a chamar os seus astrólogos, começa a chamar todo mundo. Chama todo mundo, porque Faraó teve 2 sonhos na mesma noite. Algo de ruim estava a acontecer. E diz a palavra do Senhor que ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. E aquilo foi deixando o Faraó irritado. Ele tinha os melhores astrólogos. O Egito tinha tanto Deus, meu filho, o Egito, você acha que as 10 pragas do Egito foi à toa? É que eles tinham 10 deuses super fortes. Então, as 10 pragas, qualquer dia eu prego sobre isso, as 10 pragas foi direcionada a cada deus do Egito. Só que eles não tinham só esses 10, eles tinham muito mais. Então, como pode uma potência como era o Egito, ninguém conseguir interpretar 2 sonhos de Faraó? Para Faraó aquilo era inadmissível. É insuportável isso. E diz a palavra do Senhor que Faraó já irritado, Faraó irado com aquilo. Aí o copeiro entra. Aí o copeiro entra em ação guiado pelo Espírito Santo. E diz assim, e o copeiro conta para Faraó tudo o que aconteceu quando ele estava na prisão, que ele teve um sonho, o padeiro teve um sonho, o que José falou aconteceu. Na hora. Faraó não quis saber o motivo que José foi para lá. Faraó não quis saber o porquê que esse homem estava lá. Quem era esse homem? Faraó não quis saber de onde ele veio. Faraó estava com tanto pavor, com tanta ânsia, com tanto medo, tão desesperado, que para ele pouco importava o que acontecia para esse homem estar lá. Tira esse homem da prisão agora e traz ele na minha presença. Eu imagino José
esperando há tanto tempo. E numa noite, de madrugada, chegam na cela e falam: José, vem, Faraó te chama. Faraó quer te ver. E José começa a ter que tomar banho, começa a ter que ser tratado, começa a ter que ser arrumado para entrar na presença de Faraó. Deixa eu te falar uma coisa, a bênção de Deus vai chegar na sua porta, não é quando você está esperando, não. É quando você parar de esperar que ela venha até você. É quando você deixa de ficar ansioso por causa dela. É quando você deixa de ficar esperando e começa a acreditar, começa a deixar na mão de Deus, começa a acreditar que Ele é Deus. Quando você faz isso, ela vem até você. Enquanto José ficava esperando a bênção dele, nada acontecia. No dia em que ele aprendeu a confiar em Deus, diz a palavra do Senhor que Faraó mandou chamá-lo. Quando ele entra na presença de Faraó, talvez se fosse eu ou você, iríamos questionar a José. Vem cá, querido. O que tu foi fazer lá na prisão? Não, é porque... De onde você é? Faraó estava tão desesperado que ele não quis saber nem quem era José. Ele não quis pegar nem o histórico de José. Por que ele estava na prisão? Pouco importa, eu só quero que alguém revele. O desespero de Faraó era tanto. E era o que Deus estava trabalhando. O que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Não ache que, não. O que cabe a você é você e ponto final. Agora, o que cabe a Deus, não queira também se intrometer. Não queira também você fazer. Se cabe a Deus. Quem foi que deu o sonho para Faraó? Foi Deus. Quem é que ia dar a revelação? Deus. Só que qual era a função de José? Estar ali diante de Faraó. Entender que é Deus que o havia levado. Eu não vejo. Sabe algo que me chama a atenção aqui? Eu não vejo José fazendo chantagem para com Faraó. Tem pessoas que são oportunistas. Não recebem a bênção de Deus porque querem barganhar com Deus, querem trocar com Deus. Eu não vejo José chegando diante de Faraó e dizendo: Faraó, eu revelo o teu sonho, porém eu quero a minha liberdade. Não, não foi isso não. Não vejo. Você pode ler o capítulo 41 todo. Eu não vejo José chegando e falando: tudo bem, Faraó, eu vou interpretar o seu sonho, mas eu quero voltar para a terra do meu pai. Tudo bem, Faraó, eu vou interpretar o seu sonho, mas eu quero uma carta de liberdade. Não. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com quem barganha. Deus não trabalha com quem fica de troca-troca. Ele é Deus, pronto e acabou. Você tem um dom, usa o seu dom. Você tem um chamado, usa o seu chamado. Não querer barganhar, não querer trocar com Deus. Não queira: Deus, eu vou te adorar se o Senhor me der um carro. Deus, eu só vou te adorar se o Senhor me der uma casa. Deus, eu só vou te servir se o Senhor me curar. Você não vai ter carro, você não vai ter casa, você não vai ser curado, você não vai ter nada. Mas agora, se você disser: Deus, eu vou te servir independente da situação que eu viva, independente do problema que eu tenha, independente de como eu esteja. Aí você está mostrando que você o adora em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que ele passa os olhos dele sobre a terra, procurando a todos que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia não diz que Deus fica procurando mercenários. Deus não procura. E nós vemos que quando José chega diante de Faraó, ele não barganha, ele não pede nada em troca. Faraó simplesmente diz: foi você que revelou o sonho do copeiro? Falou: sim. Foi você que revelou o sonho do padeiro e sucedeu? Sim. E você vai revelar o meu sonho? E ele diz: Faraó, eu não posso revelar o teu sonho, mas o Deus a qual eu sirvo. Olha aí. Olha, gente do céu, olha a visão do homem. Ele poderia olhar, bater no peito e falar: fui eu mesmo, sou eu mesmo. É você que vai revelar o meu sonho, sou eu mesmo. Só que não é isso que ele fala. Olha a humildade que havia em José. O Deus a qual eu sirvo. Ou seja, olha Deus sendo exaltado.
aquele que talvez havia sido menosprezado por todos, humilhado por todos, chegou a hora de Deus o exaltá-lo. Só que olha como José era inteligente, aprenda a ser igual José, aprenda com José. José não bateu no peito e falou, eu revelo. Ele falou, o Deus a qual eu sirvo. Deus, ele entendeu que não era ele entendeu que era Deus. É o que eu e você devemos entender, que não somos nós, é o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo quem trabalha, é o Espírito Santo quem peleja, é o Espírito Santo quem traz vida. É o Espírito Santo. José diz, o Deus a qual eu sirvo. Logo, não é nenhum dos deuses do Egito. Ele não disse isso, mas você pode interpretar. Porque ninguém do Egito conseguiu revelar. Nenhum astrólogo, ninguém. E quando o faraó conta o sonho para ele, eu quero ler aqui para você o que ele disse. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros o faraó sonhou. E eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após ela, outras 7 vacas, feias à vista, magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista. Então acordou o faraó. Depois dormiu o faraó e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas de vento oriental brotavam após ela. E as espigas miúdas douravam as 7 espigas grandes, devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. Esses 2 sonhos que o faraó teve, ninguém conseguiu interpretar. Sabe por quê? Porque era aquilo que ia destacar José. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus tem para você, ninguém vai tomar. Lança fora, lança fora esse medo, lança fora essa dúvida, lança fora essa incerteza e acredita que o que Deus tem para você é algo grande, é algo extraordinário, é Ele quem vai te exaltar, é Ele quem vai te levar a outros níveis, é Ele quem vai realizar os sonhos dele para a tua vida. Quando José chega e José ouve aqueles 2 sonhos, José diz, esses 2 sonhos, faraó, são apenas um sonho. As 7 espigas gordas e as 7 vacas gordas significam 7 anos de abundância e de fartura que haverá sobre toda a terra e o Egito. E as 7 espigas magras e as 7 vacas magras que comiam as gordas, será 7 anos de escassez. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que José poderia só ter feito o que Faraó pediu. Simplesmente revelar. Só que não foi o que José fez. José fez além. Sabe o que eu aprendo? Que quando você também quer ser usado por Deus, não faça apenas aquilo que lhe foi determinado. Faça além. Deus te pede, alguém, algum líder, algo, te pede algo, faça além. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Faça tudo que tiver de fazer com excelência. E nós vemos aqui pela palavra de Deus, José foi chamado por quê, gente? Para quê? Simplesmente para revelar os sonhos. José foi chamado para revelar sonho, mais nada. Se ele tivesse finalizado aqui, ponto final, faraó, acabou, fiz a minha parte. Ele já teria feito. Ele já fez a parte a qual foi designada a ele. Porém, eu percebo que pessoas que são de Deus, pessoas que têm visão de águia, pessoas que têm chamados extraordinários, elas não fazem apenas o que lhe é imposto, elas vão além. Me foi dado isso, porém eu vou fazer isso e isso. Vou sempre a mais.
Pessoas limitadas conhecem o poder de Deus de forma limitada. A verdade é essa. Quando você começa a ser ousado, quando você começa a ser determinado, quando você começa a fazer coisas que outras pessoas falam, isso é loucura, é aí que você começa a chamar a atenção de Deus. Porque um escravo que se tornou prisioneiro, agora ia começar a dar conselho para Faraó. Ele poderia falar, sabe o quê? Que essa terra se acabe, que se exploda o Egito. Tô aqui como escravo, ainda fui preso como estuprador, você nem tem encostado na mulher de Potifar. Só que não foi o que ele fez. Ele chega pro Faraó e diz, Faraó, os 2 sonhos é um só, tá? 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Eu lhe aconselho, Faraó! Olha o que é você ser cheio de Deus. Olha o que é você ser cheio de Deus, é você não ligar para o seu cargo, é você saber que Deus te chama. Se José fosse se importar com... Ele tinha acabado de sair de um covil como se fosse um estuprador, saiu dali. Só que José, sabe o que ele diz? Ele dá o sonho, a qual foi dito, e faz a lei. Eu lhe aconselho, Faraó, que você coloque um homem para que durante esses 7 anos de fartura, crie celeiros, estoque muito, para que quando venha a escassez, o Egito tenha celeiros em abundância de grãos e possa vender e ainda não deixar com que os seus venham passar fome, passar necessidade. Sabe o que ele diz? Ele poderia dizer, me coloca como esse homem, Faraó, que eu te garanto o sucesso. Só que ele não precisou. Sabe por que ele não precisou falar? Porque ele deixou o Espírito Santo usar ele. Quando você deixa o Espírito Santo te usar, Deus fala por você. Quando você deixa o Espírito Santo te usar, Deus te traz na mente daquela pessoa, poxa, fulano de tal, Beltrano é de Deus, vai dar certo, se colocar isso na mão de ciclano vai fluir. Ninguém conseguia revelar o sonho, o homem já chegou falando que Deus ia revelar e revelou. E ele foi só para revelar, ele deu estratégias governamentais para Faraó, como administrar, o que fazer, como resolver. E ele ainda diz a Faraó, olha a humildade dele, ainda diz, Faraó, coloque um dos seus homens a quem você confia. E diz a palavra do Senhor, que Faraó olhou naquele dia para José e disse, eu não tenho outro homem para colocar que não seja você, José. Tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José. E colocou José para ser aclamado por toda a cidade, para ser reconhecido como governador do Egito. O único que seria acima de José, Faraó, mais ninguém. Mas ninguém estaria acima de José. Sabe o que me chama aqui a atenção? Se fosse talvez eu ou você, ia falar, Potifar, vem cá, querida, agora é minha vez. Cadê a tua esposa? Aquela mulher ela, cheia de pombagira, chama aqui, manda ela pra prisão. Ele poderia já chegar causando lá no meio. Ele já poderia chegar de ir revolucionando. E ele fez não. Por isso que quando ele teve os seus 2 filhos, ele colocou esse nome, Manassés e Efraim. Porque ele entendeu. Deixa eu te explicar algo. E eu já estou finalizando a mensagem. Quando você entende o que Deus tem para a tua vida, você para de viver do passado. Quando você entende o que Deus vai fazer na tua vida, você para de olhar para trás e se lamentar. Ai, porque o meu marido me falou. Ai, porque o meu marido disse. Ai, porque a minha sogra disse. Ai, porque minha mãe me avisou. Ai, porque fulano de tal me roubou. Ai, porque... Não esquece o passado. Quando você está disposto e entende que Deus tem algo extraordinário, você deixa o passado para trás. Você faz igual o apóstolo Paulo. Eis que tudo novo se fez. Eis que coisas novas são feitas.
esquecendo-me do que passou, prossigo para o alvo, a soberana salvação em Cristo Jesus. Eu não vejo José falando, vem cá, Potifar, vamos conversar. Não. Ele teria o direito, mas o foco dele era outro. Agora eu sou governador. Agora Potifar tem que me respeitar. Já pensou Potifar chegando na casa dele e dando a notícia para a mulher dele? Que situação, o desespero deles. José não precisava fazer mais nada, porque Deus já o havia exaltado. E nesta noite eu quero dizer, para de se preocupar, para de pensar o que você vai fazer, como você vai ter que fazer, de que forma vai ser, confia, espera que Deus trabalha com a gente, que Deus trabalha pela nossa causa, que Deus peleja por mim e por você, e na hora certa, no momento exato, Deus vai resplandecer a glória dele sobre as nossas vidas. E aqui, quando José se casa e tem os seus 2 filhos, um ele chamou de Manassés, o primogênito, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Para e pensa comigo, onde foi o trabalho de José? Primeiro trabalho de José? Na casa de Potifar. Foi o primeiro lugar que ele trabalhou. Antes disso, ele era o filho mimado do papai, lembra? Que ele foi lá ver onde os irmãos dele estavam? Que os irmãos estavam cuidando das ovelhas do pai e ele não? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. José, agora como governador do Egito, ele poderia falar, Potifar, prepara uma guarda, vou atrás. Vou me vingar dos meus irmãos, vou prender todos na prisão, vão ficar no cárcere do Egito. Ele era o governador, ele poderia fazer isso. Por isso que ele veio Manassés. E aqui eu quero, já chegando no final, dizer para você, a bênção de Deus só vem quando você está disposto a esquecer as dores que te causaram durante o processo. A bênção de Deus só vem quando você está disposto a largar o velho e agarrar um novo, que é a bênção. E o segundo chamou-se Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer. Sabe o que eu me entendo aqui? Eu finalizo com essa analogia, que primeiro você tem que esquecer, para depois Deus te fazer crescer. Deus não faz ninguém crescer com raízes podres. Uma árvore com raízes podres, ela é muito fácil de ser destruída. Primeiro, você tem que esquecer todo o sofrimento, não a sua história. Aquele sofrimento que pode te deixar vulnerável, que pode te deixar triste. Primeiro, você tem que esquecer para depois você crescer. Ninguém cresce, ninguém alcança a bênção de Deus, ninguém alcança milagres, se lembrando de todas as frustrações do passado, não. Primeiro tem que vir um Manassés, primeiro você precisa esquecer, primeiro você precisa liberar perdão, primeiro você precisa deixar para trás toda a dor que lhe foi causada. Mas ele causou, já pensou se José fosse levar em conta o que a mulher de Potifar fez, o que Potifar fez, o que os seus irmãos fez, José não ia ter tempo para governar, José ia passar a vida inteira dele se vingando e quando chegasse a fome ia estar um caos o Egito. Só que José, a primeira coisa que ele fez, ele se esqueceu. E o nome do filho dele, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Primeiro, esqueça. Esqueça o que te causou dor, esqueça o que te causou sofrimento, esqueça os traumas que você viveu. E depois, se prepare para crescer na terra da sua aflição, na terra de Efraim. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que a graça e a paz e a soberana salvação do Senhor resplandeça sobre ti.
Lembrando que domingo estarei na igreja. A partir das 8 horas estarei lá firme e forte. Vou transmitir o culto online, ao vivo, às 9 horas da manhã e posteriormente às 20 horas da noite. Que Deus abençoe você, Deus abençoe os nossos dizimistas, pessoas que não têm esquecido da casa de Deus, pelo contrário, têm se lembrado de como a obra de Deus precisa, porque apesar de tudo, é que nós não divulgamos, nós não ficamos postando, mas também estamos ajudando outras famílias do nosso ministério, estamos ajudando outras pessoas. Então, não deixe de ajudar a casa do Senhor, não deixe de socorrer a casa do Senhor. Bispa, mas eu não posso. Então, que Deus te abençoe. Da mesma maneira, com a mesma intensidade, que Deus resplandeça a luz dele sobre ti. Que Deus abençoe você que tem nos ajudado a manter esse ministério. E você que não pode, que Deus te dê graça e te abençoe. Fala, bispa, eu quero. Se você quer, eu profetizo que chegará dias em que você vai nos ajudar a manter. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até domingo, 9 horas da manhã e 8 horas da noite. Um ósculo santo. Amo vocês. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Espírito Santo. Amém?